TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, sou Isabelle Carini e você acompanha agora na TV Fortaleza mais um programa É Direito. Sejam bem-vindos ao nosso encontro semanal, onde tratamos de assuntos sociais baseados em importantes leis que regem o município, o estado e o país. E hoje a gente volta a falar sobre a questão ligada ao Estatuto do Desarmamento. É porque a gente recebe hoje aqui no estúdio da TV Fortaleza o policial federal Marcos José Fernandes de Freitas. Ele lançou recentemente um livro, esse aqui, O Porte de Arma de Fogo. E o material aborda várias questões como história, legislação e fala sobre a categoria, entre outros assuntos. E a gente vai conhecer agora dentro desse bate-papo com Marcos Freitas. Marcos, seja bem-vindo ao programa Direito, é um prazer da gente recebê-lo, né, para que a gente possa conhecer um pouco sobre essa sua obra. Mas antes que a gente fale da ideia de como foi que o livro surgiu e a ideia, se apresenta, fala um pouquinho da tua vida para a gente. Ok, obrigado, um prazer estar aqui, viu, Isabelle? Realmente é um trabalho muito bacana que vocês fazem aqui e está fazendo essa divulgação e essa informação para o povo, né? Que é tão, muitas das vezes, desinformado e principalmente preconceituoso com relação às armas. Verdade. Essa pesquisa surgiu justo por isso, né? Porque no meio acadêmico não havia essa abordagem. E a gente teve essa ideia de fazer também porque trabalhava junto com armas e não tinha nenhum material a respeito. De tal forma que começamos as pesquisas há uns 3 anos, mais ou menos, e surgiu assim a ideia de lançar o livro, né? Então fala justo sobre um pouco da história das armas, do porte de arma, né? A legislação, as categorias, enfim, inclusive, né, além do Estatuto de Desarmamento, que é o que está vigorando hoje, também fala nas perspectivas de mudança, né, como o projeto de lei 3722 e outros anexos, né, vamos dizer assim, dessa legislação. Há quanto tempo você faz parte da corporação da Polícia Federal? Tem quase 20 anos. Quase 20 anos. Está chegando já. Por que a polícia? Bem, assim, no início foi meio que... foi uma coincidência, vamos dizer, porque quando a gente é mais jovem, que está estudando, está procurando um concurso, né? E Polícia Federal sempre assim foi um concurso de grande valia para qualquer concurseiro, bem respeitado, né? E assim, então, quando a gente conseguiu, que passou, a gente acabou que ficando e assim, é um prazer, é um orgulho muito estar na Polícia Federal hoje, né? Mas essa profissão policial, na época que você estava, né, como você bem disse, na adolescência, naquela construção da sua vida adulta, ela fazia parte, era um interesse, era uma vontade, Marcos? Eu desde criança que eu tinha assim vontade, eu gostava de armas, eu tinha brinquedos com armas, né? Mas aquela coisa de defender, não era aquela brincadeira como tinha alguns outros coleguinhas que brincavam mais pro lado da maldade. Então assim, a gente brincava... Do atacar, do brigar, né? Pois é, então assim, desde criança que a gente tem esse design assim, voltado para a polícia, né? E foi dentro dessa questão do gostar de armas que a tua vida dentro da polícia se voltou para isso? Hoje especificamente você trabalha em quê, fazendo o quê na polícia? Pronto, eu trabalho justo no setor de armas, né? Faz registro, faz todos os processos. A brincadeira virou realidade. Pois é. E bem séria, né? E a responsabilidade muito grande, na verdade, né? É um setor que demanda muito trabalho e, enfim, virou essa realidade, mas também a responsabilidade muito grande. Muito grande. Muito grande. Antes disso, obviamente, você teve a experiência do dia a dia, da rua, das situações, né? E que demandam esse trabalho da Polícia Federal. Isso também foi uma base, a gente pode assim dizer, para quando surgiu a ideia exatamente de se construir esse material. Você vê a necessidade, a importância dele, Marcos? Sim, com certeza, porque na verdade a gente nunca sai da rua. Sim. A gente está um pouco na rua, um pouco no setor. Assim, o agente de polícia, principalmente, ele faz assim, um pouco de tudo. Ela é muito funcional dentro dessa perspectiva de atender às demandas que a União precisa, né, que a própria Polícia Federal determina. Então a gente faz tanto a parte, vamos dizer, teórica, burocrática, quanto também a parte prática. E por isso que o livro assim, teve, para mim, essa importância, porque casou uma coisa com a outra. E dentro da academia,
só se via a parte teórica, Sim. a parte muito, às vezes até romântica, uma visão muito romântica da coisa e fora da realidade, sabe? Foi mais nesse sentido. O que a gente pode dizer que é o ponto-alvo desse livro, a principal questão dele? Não só como material que sirva para estudos, né, levantamentos ou pesquisas, mas assim, qual é o principal objetivo dele, Marcos? Bem, uma das coisas que eu tive uma preocupação muito grande nesse livro, nessa pesquisa em si, foi justo a questão de saber até que ponto que o cidadão ele pode andar armado, né? Quais as pessoas que são mais propensas a andarem armadas, né? Porque a primeira coisa para andar armado, se tem a necessidade de ter uma arma, chama-se a posse da arma. E para andar armado, chama-se o porte da arma, né? Então, assim, a aquisição hoje, aliás, até poucos dias, o cidadão tinha o direito de adquirir até 6 armas e portar uma delas, né? E agora, com a Instrução Normativa 131, já de novembro, do Departamento de Polícia Federal, as coisas mudaram. Então, reduziram-se para 2 armas somente. E somente uma delas o cidadão pode portar no último dos casos. A gente acredita que isso, com certeza, existem pesquisas e estudos para que se possa basear. Na verdade, é muito difícil de achar uma pesquisa a respeito, né? Eu acho que esse livro também ele vem inovar, dar uma proposta, não que ele venha acabado, de forma alguma, mas ele veio lançar essa proposta, como é um desafio, né, de como o governo pode estudar e ver uma melhor maneira de colocar o porte de arma de fogo em prática, para quem precisa e quem precisa. E até para a sociedade entender, pronto, né? Perfeitamente. Marcos, e só para a gente encerrar esse bloco, então fala como foi que começou esse trabalho. O pontapé inicial dele partiu como? Bem, antes, quando a gente estava ainda na faculdade de Direito, né? E eu comecei a ver um projeto, porque eu queria apresentar um projeto bom no final de curso. Então, uns 3 anos antes de concluir, eu já estava pesquisando, estava estudando e vendo a literatura. De tal forma que chegamos a ver que era muito escassa, eu tive que adquirir todos os livros de porte do Brasil, né? Pedi até um de Portugal, para estudar o que era. Como era. Na prática eu sei o que é o meu porte, o que é o do cidadão, mas na teoria eu não tinha muito esse embasamento. Então surgiu nessa parte aí, junto à Universidade de Fortaleza, né, com o professor Laércio, por sinal foi meu orientador, o professor Dr. Laércio, professora Mônica, ambos me orientaram e surgiu essa parte teórica que eu fui adequando com a parte prática minha lá na Polícia Federal. Teve alguma dificuldade, algum empecilho ou alguma recriminação no começo desse teu projeto? Olha, a academia não gosta desse tipo de assunto, né? As pessoas, né, com exceção dos meus orientadores, claro, né, mas as universidades em si, os professores, em grande parte, eles têm um tabu muito grande de falar a respeito. A gente não sabe se é a mistura do preconceito ou se do medo, né, diante da realidade que a gente vive. Ou até os dois, sabe, Os Isabelle? dois, porque assim, as pessoas acham que isso pode ser uma teoria qualquer, mas a teoria que fala, as teorias que falam de armas e de porte, elas têm que ser levadas a sério, porque a gente precisa ver isso no dia a dia, até por uma questão de segurança do cidadão, da polícia, do Estado, né? E isso a gente precisa investigar de forma científica, né? Que há muitos autores aí que falam sobre porte, mas eles não têm embasamento nem premissas científicas. Sim. Esse o grande problema, e muitos falam, mas não tem, às vezes, até o básico, assim, o conhecimento de causa básico, né? Essa preocupação, vamos dizer assim. Que acaba sendo o tabu dentro dessa questão. Eu penso que sim. E mistura um pouco com política também. Com viu? política também, é verdade. Eu acho que por não estarmos acostumados, né? Quando a gente recebeu a ideia do lançamento desse livro, eu quero até aproveitar aqui e agradecer a sugestão que partiu do vereador Evaldo Costa. Infelizmente ele não pôde estar aqui com a gente hoje nessa gravação, mas foi ele que trouxe essa sugestão de pauta, que falou sobre o lançamento desse livro, até porque a gente pode colocar como um marco zero, né? Daqui para essa questão, para que se possam estudar e que ele sirva como base. Desde já, mais uma vez, Marcos, parabéns e obrigada por estar aqui. A gente vai encerrar o nosso primeiro bloco agora, mas já a gente está de volta conversando com o policial federal Marcos Freitas, ele que recentemente lançou um livro, o livro Porte de Arma de Fogo, e a gente está conhecendo hoje aqui no programa É Direito. A gente volta já já.
A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe! Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a promotoria de justiça mais próxima. Voltamos e a gente inicia agora o segundo bloco do programa Direito de hoje, onde a gente recebe o policial federal Marcos Freitas. Ele que lançou recentemente esse livro, O Porte de Arma de Fogo, e a gente está conhecendo mais hoje aqui no programa Direito, sabendo dessa obra, né, que é uma obra que a gente pode dizer única e de ponto de partida, principalmente aqui para o nosso estado, para a nossa cidade. Marcos, a gente já descobriu um pouquinho a ideia, né, no nosso bate-papo aqui nesse primeiro bloco, e eu queria que a gente viajasse um pouquinho sobre o conteúdo que tem aqui no livro. Quanto à introdução, eu acho que a gente já adiantou quando se falou em relação de como a ideia partiu, as pesquisas, né? A questão um pouco da história da legislação, do porte de arma de fogo, mas existe também aqui outras questões, como por exemplo, algumas categorias que você trata aqui em capítulos. Explica pra gente o que é isso. Pois bem, isso é a forma de o governo controlar. Na verdade, as armas, elas precisam ser controladas, em qualquer governo que seja, né, há essa necessidade. E uma forma de controlar, de classificar e de colocar, fazendo jus a uma ou outra categoria, é que se nasceu essa classificação. Então, sim, há a categoria institucional, que é o porte para os policiais, para juízes, desembargadores, e Ministério Público, enfim, para a parte mais institucional mesmo, institucional e funcional. Há outras categorias, né, como caçador de subsistência. Isso, eu estou vendo, né, agora aqui. Há o caçador pelo Exército, mas não foi ainda regulamentado, que é o caçador seria desportivo, mas não tem regulamentação. E há também a categoria defesa pessoal, que eu acho que é um dos vieses, né, desse livro, na verdade, que é a defesa pessoal para aquele cidadão que tem uma ou outra necessidade. Qual seria a profissão de risco, atividade profissional de risco, ou uma ameaça. A ameaça tem que ser real. Tem que ser real. Essas atividades, essas profissões, quais delas se encaixam? Que a gente pode exemplificar aqui? A antiga, recém-antiga, né, que está bem recente, a Instrução Normativa número 23, classificava 3 tipos de profissões ou 3 grandes categorias, né? A primeira seria funcionários públicos que exerciam funções de fiscalização. A segunda, funcionários, aliás, proprietários de empresas de segurança privada, né? E a terceira seria para pessoas que trabalham em bancos com guarda de valores. Isso é o que estava nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 18 da Instrução Normativa número 23. Só que essa instrução normativa, ela foi considerada pela própria Polícia Federal como ilegal. Então, assim, foi visto que essa classificação ia além da lei. Então, eles riscaram isso da Instrução Normativa quando criaram a número 131, recente agora. Então, aí seria que para cada caso vai ser avaliado, aí, né? Agora fica altamente no poder discricionário, né? Que é o que justo a população tem, assim, vamos dizer, reclamado do governo federal, que é essa discricionariedade da Polícia Federal. A discricionariedade é justo isso, de analisar caso a caso sobre os aspectos de conveniência e oportunidade da administração em conceder ou não o porte de arma. Então, as pessoas, há um levante popular que pede muito ao governo federal que se faça uma análise através do ato vinculado e não discricionário, ou seja, se o sujeito comprovar tudo que deve ser exigido pela lei, ele teria, né, em tese, o direito ao porte de arma de fogo. Esses são os dois motivos que se analisam nesse livro também. Legal. Tem aqui, eu acho, o 7, que fala sobre a questão do porte de arma versus Estatuto do Desarmamento. Fala um pouquinho para a gente dessa parte. O Estatuto do Desarmamento ficou assim apelidado porque veio com a campanha do desarmamento, né? Ficou dessa forma e porque restringia de alguma forma a circulação, né? A circulação, tentou até, inclusive, através do referendo de 2005, barrar a venda de armas, né? Mas aí o povo falou que não e a venda continua.
né, de tal forma que, mesmo editada a lei 10.8/2006 de 2003, que é o Estatuto de Desarmamento, ainda assim o povo reclama, primeiramente porque acha que não tem direito de adquirir uma arma, e tem. Né? Às vezes é falta até de conhecimento. Agora, o que a gente vem pregando, né, no decorrer desse pouco tempo de estudo é que as proposições legislativas, elas deixem que o cidadão, ou apontem para que o cidadão, ele faça de fato um bom treinamento, que passe por um psicólogo, óbvio, né, já tem que ter, e um bom treinamento também para se fazer uma boa prova e estar apto ou não a adquirir o porte de arma ou a própria arma de fogo. Então, assim, o Estatuto tem esse viés muito político. A gente, no decorrer das pesquisas, a gente notou que tinha um viés altamente político, né? Tá demonstrado, não é assim, não é a vontade do autor, não foi assim que a gente... O que você pensa ou o que você acha? Há realmente indícios, há provas, na verdade, não só indícios, de que houve toda uma esquerda política no Brasil que aportou para o Estatuto do Desarmamento a fim de controlar muito mais ou até desarmar no decorrer do tempo. Então, realmente, de fato, foi comprovado. E o PL, Projeto de Lei 3722, que aborda um pouco mais lá na frente, que é o que está agora tentando mudar essa realidade, ainda assim, o PL ainda não está muito adequado à realidade de porte. Marcos, me dá licença, por favor, antes que a gente trate um pouquinho sobre o PL, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente viveu um momento político, né, recentemente aqui no país, de uma reviravolta de algo novo. Isso. E o presidente eleito, né, para muitos a questão da arma de fogo, do porte de arma de fogo, foi um problema bem sério, né? Porque diante da realidade que a gente vive, muitas pessoas não são a favor, mas como você bem disse agora, a falta do esclarecimento para o cidadão brasileiro, dos direitos dele, do que pode ou não ser possível. Tanto é que de muitos a gente via como a defesa, gente, quando se fala em armar, não é dar uma arma para todo mundo ou para qualquer pessoa, para isso existem regras, né? E você chega com essa obra de esclarecimento nesse momento. Independente da situação, né, que quem ganhou foi o eleito presidente Jair Bolsonaro. Então, de que maneira você, como cidadão, né, e também como autor da obra, chega nessa mudança dentro do país? Porque a gente sabe que muita coisa vai mudar, principalmente porque a questão da segurança é a grande bandeira dele de trabalho, né? Perfeitamente. A bandeira que ele levantou, inclusive os gestos que se fazia com armas, isso aí é natural de um candidato que lidou a vida inteira com armas. Para mim também seria natural que desde criança, que eu tive acesso à arma desde criança, comum, na verdade. Né? Eu não cheguei a fazer mal feito com armas. Sim. Então, assim, há um preconceito mesmo, né? E as pessoas precisam se acostumar um pouco e saber que a polícia tem que estar armada. Algumas vezes a gente teve, na história do Brasil, investidas no sentido de que a polícia poderia minorar o seu poder de fogo, né? Hoje, apesar de que há evolução, antes de se chegar à arma de fogo, há um aumento desse cuidado com a arma de fogo, ainda assim é necessário. Nós não podemos dizer ou sonhar com um mundo sem armas. Sim. Então, se há armas, que a gente possa controlar tranquilo e que o cidadão possa se defender quando o Estado não puder estar próximo. Ou seja, quando não houver polícia dentro da sua residência, dentro do seu comércio, o cidadão tem esse direito, mas ainda assim o governo não tem facilitado esse trabalho para o cidadão adquirir essa arma, né? Ou até ter o porte, né? Que é o último dos casos, né? É um processo um pouco mais complexo. Mas assim, esse viés é natural que haja, e é natural que haja também agora nesse momento político, não só da parte jurídica nem prática, mas também do político, porque o político define todas as situações da população. É através da política que isso tudo muda. E para isso eles precisam conhecer e entender. Perfeitamente. Né? Mas voltando e continuando a falar do PL, como você estava começando a explanar. Em contraposição ao PL 3722, que na verdade o PL 3722 é um somatório, é um substitutivo de alguns tantos projetos de lei que na verdade tínhamos ou temos ainda numa faixa de 80 e poucos projetos de lei.
cada um apresentando de uma forma, e esse projeto 3722, ele vem justamente pegar Somar, né? Aqueles assuntos mais próximos uns dos outros. Acontece que, em contraposição ao Estatuto de Desarmamento, o PL 3722, ele vem também sendo radical demais. E cometeu alguns erros que eu considero, assim, particularmente, eu acho que sejam ruins para a atual situação. Um deles é tirar direitos de porte do próprio policial. Que chega Então, a ser assim, até meio que absurdo, eu acho, né? pois bem, ficou contraditório por parte de quem estava produzindo isso, porque se queria atacar o Estatuto, se auto-atacou. Pois é. Aí teve essa questão. Eu penso até mesmo, nesse momento histórico e político e tudo mais, que esse PL 3722 ele esteja em baixa. Né? Falando da parte legislativa, eu acho que vai surgir coisa Outras melhor, mudanças mais pé no chão, vamos dizer assim, que atenda realmente aos anseios básicos da população. Obviamente que não é aquilo que o povo está pensando, que todo mundo vai ter uma fila para vai ter uma fila para adquirir arma e a outra já para andar com o porte, aí todo mundo armado. Não, eu penso que não vai ser assim. Claro que isso é essa decisão legislativa e juntamente com o executivo, com certeza, mas eu não acho que vai ser dessa forma como alguns estão achando, né? E que, assim, o direito de propriedade hoje é igualado ao direito à vida. Sim. Né? Hoje não, desde a Constituição de 1988, que é a que está em voga, esse direito, ele precisa ser repassado para o povo, né? O povo precisa conquistar, ou quem sabe não já esteja conquistando, que é defender o seu pequeno patrimônio que seja, né? A sua casa, a sua família, né? Principalmente no momento de que está dormindo, aí você não poder se defender no momento em que seja mais difícil o acesso da polícia. Então a proposta das armas hoje, a teoria é essa, que o cidadão possa usá-la efetivamente no último dos casos. Sim. E quando a polícia não possa chegar, né? Até porque não tem como ter polícia em cada residência. Em cada residência, né? Isso é impossível. Entende? Então a proposta é essa, é pé no chão e tudo, mas com certeza as coisas estão mudando e caminhando para que o cidadão tenha mais acesso a essa arma. A única ressalva que a gente faz, que a gente coloca, a única não, uma das, né? É a educação do cidadão, que o cidadão se eduque para isso também. Entende? Isabela, para você ter ideia, o nosso povo ainda não tem a educação 100% até para dirigir. Aqui, Fortaleza, infelizmente, assim, eu falo de Fortaleza, mas acho que todo o Brasil passa. Né? Mas todo o Brasil passa por situações difíceis na direção. Sim. Então, assim, as pessoas precisam se educar na direção, precisam se educar também com a arma, né? Primeiramente, passando por um rigoroso teste psicológico. Passou no teste psicológico é que vai fazer o teste de tiro, né? E ao final obter aquilo que deseja, ou a aquisição, a transferência, ou até o porte de arma de fogo no último dos casos. Pronto, a gente vai agora para mais um intervalo, mas já fica a sugestão para que a gente inicie o nosso terceiro, a continuação do nosso bate-papo, até explicando a diferença dessas três questões, como agora você bem citou, tá? A gente vai fazer mais um intervalo, mas já a gente está de volta, continuando aqui a falar sobre o livro Porte de Arma de Fogo, lançado recentemente pelo policial federal Marcos Freitas, e a gente conhece essa obra hoje aqui no programa É Direito. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe! Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a promotoria de justiça mais próxima. A gente continua o nosso bate-papo, agora iniciando o nosso terceiro e último bloco. Hoje aqui no programa Direito a gente está conhecendo a obra, o Porte de Arma de Fogo. Essa obra que foi lançada pelo policial federal Marcos Freitas, participa conosco hoje aqui do programa, que está apresentando e falando, né, sobre todo esse estudo levantado para o lançamento desse livro, que vem inovar, né? Vem inovar dentro desse assunto. E Marcos, a gente já conversou um bocadinho, mas eu acho que tem uma coisa essencial, como você bem
pontuou para mim que a gente era para ter tratado lá no começo do programa, mas nunca é tarde, até para que se deixe bem claro, né? As pessoas precisam conhecer, quando a gente fala de educação, como você bem citou no bloco anterior, além da educação, eu preciso ter conhecimento do que é que eu posso e do que não posso. A questão da posse, do direito, existe muito essa dúvida entre o cidadão. Então, vamos aproveitar para esclarecer? Pronto, o que o cidadão tem que entender, primeiramente, é que a aquisição da arma. Se você vai comprar uma arma no comércio, chama-se um processo de aquisição. Qualquer pessoa pode comprar uma arma? Qualquer pessoa acima de 25 anos, certo. Residência certa, fixa, né, com emprego, com renda, tá certo? E que não responda a nenhum processo judicial, que não tenha nenhuma condenação, inclusive, né? Então, a idade é um dos fatores, né? 25 anos, porque assim, se entendeu que a pessoa estaria mais madura, né, com essa idade. Agora, a proposta de se descer um pouquinho isso para 21 anos, eu acho que é razoável e que isso vai passar lá para frente, porque se o sujeito tem, com 18 anos, toda a responsabilidade penal e civil, por que esperar 25 para ter uma responsabilidade com a arma? Bem, não tem um estudo que aponte essa questão da idade, mas é um dos fatores, sim, para se adquirir uma arma. Essa seria a posse da arma. Você tem uma posse dentro de casa, né? Ou no local de trabalho, já que pode ser uma e outra, ou uma ou outra. Certo. Né? Como bem explicou, que até duas, né? No começo, quando a gente falou. Okay. Hoje até duas, né? Que seriam 6 e houve vamos dizer, uma redução. Eu acho que para começar tá bom, né? Até a gente se educar mas 6 também a gente quase não autorizava. Era questão 6... de colecionador, alguma outra situação, isso. é até possível se pensar em relação a isso. Isso. E justo assim também. Essa questão da posse é essa que eu falei, e do porte é aquela necessidade de se carregar consigo essa arma, de sair e pegar um ônibus, sei lá, ou no seu carro, ou na sua moto, seja como for, né, e se deslocar com a arma. Então a gente vê uma necessidade muito grande do porte, ou seja, de carregar essa arma consigo, de empresários, né? Existe alguma regra para quem tem exatamente essa permissão para carregar a arma? Sim, a regra que eu digo é, supomos, eu tenho a permissão de me dirigir da minha residência até endereço tal. Eu posso circular com ela dentro de um espaço de tantos metros. Existem essas regras? Na verdade, como é que é? Para o cidadão comum, que é o porte na categoria de defesa pessoal, que eu exploro bastante nesse livro, né, apesar de falar grosso modo todo o porte, mas o alvo principal é o cidadão comum. Para quem entenda. Né? Então, assim, na verdade, quando é autorizado, que é autorizado pela superintendente da Polícia Federal aqui no estado do Ceará, né? E em outros estados pelos respectivos superintendentes. Né? Então, aqui ela pode autorizar para dentro do estado inteiro ou para fora, dependendo da oportunidade, da conveniência. Sempre dentro cada do ato. situação, né? E cada caso sempre é um caso. Né? Agora, sim, o cidadão pode circular com ela, né, em tese, por todo o estado do Ceará, né? Independente de qual local que ele for, ele tem esse direito. Agora sim, alguns locais, obviamente, com a restrição, como templos, como restaurantes, comícios, coisas desse tipo assim, que aglomere pessoas, né, isso não é permitido, porque é inseguro para a sociedade, né? Então, em dúvida, sempre é em prol da sociedade. É esse o princípio que hoje vigora. Eu acho que sempre será, não vai ter mudanças, vamos dizer assim, que coloquem em risco o povo. Eu não penso que haja isso, não, que o presidente aí, ele é muito pensado nisso, está muito bem assessorado. Eu acho que vai, sim, ser muito positivo para a população. Marcos, aqui já para o final, a gente vê as informações que tem aqui, porte de arma de fogo, uma proposta para uma nova classificação. Aí ela se divide em categorias, institucional, funcional, orgânico, pessoal, caçador, um pouquinho daquilo que a gente falou. Fala um pouquinho desse detalhe aqui para a gente. Olha, o de caçador em especial, caçador de subsistência, ele surgiu justo para que aquelas pessoas que morem em áreas de difícil acesso à alimentação, né? Muito embora que hoje seja difícil até no Brasil, mas há ainda, né, há locais em que é muito complicado de a pessoa adquirir, principalmente a proteína animal. Né? E também é um pouco da cultura de caçar, uma coisa e outra. Né? Isso para a gente é mais comum nos filmes americanos, né, que a gente acompanha. Eles têm toda uma tradição. Isso. Né? Na verdade,
E já uma prática regulamentada e trabalhada há muitos anos, né? Não, lá é bem tranquilo nessa questão de armas, assim, grosso modo. Né? Aqui ainda tem esse preconceito, né? Alguns policiais até nem conhecem, né? O porte na categoria de defesa pessoal, não conhecem também o de caçador, né? Mas há esse de caçador, mas a PL, inclusive, já que você falou, o PL 3722, ele pensa em transformar esse porte das pessoas que estão mais afastadas no porte rural. Eu acho que isso também é outra categoria que é você uma outra exemplifica, categoria. né? Não está hoje no Estatuto do Desarmamento. Está no PL 3722, que talvez seja o ponto mais forte de todo o estudo que se fez, de todos os anexos, 84, 85 anexos, não lembro agora, mas eu acho que essa questão da área rural que está um pouco debilitada de segurança, né? Apesar de tudo, apesar dos investimentos. Né? Então, é mais nessa parte. Então, o caçador é apenas para ele matar um animalzinho ou outro para sobreviver. Isso. Né? E haveria, em tese, aí, pelo menos pela proposta, uma mudança nesse sentido, de que ele adquirisse a arma para defender também a propriedade, o que hoje não é permitido. Ele é só para caçar. Então, se ele usar para se defender, em tese, vamos falar assim, num direito mais puro, né, numa interpretação jurídica, né, e hermenêutica mais restrita, os juízes podem suspender, né? Suspender, caçar e até prender o cidadão que der sobre mau a uso. suspensão, Né? você também fala dentro, né? Tem suspensão e cassação. Normalmente vai direto para uma cassação hoje. Né? Normalmente, assim, dentro da legislação atual, se o sujeito cometer qualquer crime ou desobedecer aquela regra de que não deve estar em locais públicos armado, né, se for pego nessa situação, normalmente vai para cassação. Marcos, a gente pode dizer que algumas coisas que você aborda aqui no livro, os leitores que futuramente vão conhecer essa obra, eles podem entender que algumas coisas aqui não vão ser, a princípio, praticadas, mas que com o tempo isso possa se adequar, porque afinal de contas, isso é novo para a gente. Por mais que já há alguns anos a gente converse sobre essa situação, sobre porte de arma, liberar ou não para o cidadão, mas a partir do momento que a iniciativa realmente começa, aí a gente pode dizer que a gente está começando a nascer. Então, assim, tem muita coisa que a gente vê aqui que só com o tempo a gente realmente vai se familiarizar. Não, com certeza. Há coisas que a gente não dá para adivinhar, né? Ou dá para saber como é que será o futuro. E as pessoas armadas, todo mundo, como alguns grupos querem, né? Então não dá para a gente dizer isso. Mas a gente sabe que vai sim haver, é uma tendência, uma questão de lógica hoje, que haja uma liberação maior, mas que haja categorias. É por isso as propostas que eu fiz, né? E outras que estão em andamento, a gente está sempre atualizando essas propostas, de que se resuma ou se trate por categoria. Porque aí está atendendo às necessidades da categoria. Exato. E não dando um direito irrestrito, geral, e o sujeito andar por todo o Brasil armado, dentro de uma aeronave ou embarcação que seja. Né? Então não é assim. E eu penso que todo mundo, na verdade, que esteja na política de forma séria, não está pensando dessa forma, assim, desse liberalismo louco e desenfreado como alguns pensam, né? Então as propostas são de que não dá para a gente saber exatamente como vai ser, mas que dando um pouco desse direito ao cidadão, exigindo dele, né, fazendo valer a legislação, porque afinal temos legislação demais, mas assim, fazendo valer, tem tudo para dar certo. Né? Tem tudo para dar certo e muda. E investir na educação, obviamente, né, porque as pessoas precisam, né, cada vez mais se conscientizarem disso, né? É verdade. Assim que a gente pensa. Marcos, o que a conclusão dessa obra, agora lançada, O Filho Nasceu, né? O que ela vem, diante de todo o conhecimento, nos estudos, nas pesquisas que foram feitas, refletir na sua vida? Eu queria que você desse duas visões, se é que é possível, porque eu acho que depois de 20 anos como agente federal, a gente esquece até um pouco como cidadão, né? Mas o que essa obra hoje muda na vida do Marcos Freitas, tanto como cidadão como agente federal da polícia? Olha, eu gosto, Isabelle, de ver os dois lados, sim, até porque também sou educador, né? Eu tenho outra formação na educação. Não estou atuando porque, enfim, não dá tempo, mas eu gosto de ver, sim, o lado de me colocar no lugar do cidadão, que está ali dentro de casa desarmado, sabendo que há uma série de grupos armados
E bem podem, armados, e né? bem armados, que podem entrar dentro da sua casa. Então, o lar é inviolável, né? Salvo raras exceções que se pode entrar no lar de outra pessoa. E o bandido hoje tem uma facilidade muito grande. Eu acho, né, que as pessoas têm sim esse direito, tem que fazer valer esse direito de ter com muita cautela, obviamente, uma arma dentro de casa. Essa é a posse da arma. Já o porte, ele tem que ser limitado, obviamente. Não pode se sair todo mundo Sim. andando armado. Então, assim, na visão do cidadão, eu acho que há sim esse direito e tem que ter esse cuidado, porque alguns cidadãos também gostam de exigir, gostam de ter direitos, mas não gostam de ter deveres. Né? E nós precisamos desses deveres. E nós respeitá-los, né? Precisamos exercer os deveres também. É dever do cidadão fiscalizar isso, as contas públicas, isso, aquilo, outro. Então, a gente precisa disso também. O cidadão não pode só exigir, ele tem que cumprir. Em que parte da moral eu me encontro, né? E da sociedade eu estou contribuindo, na minha rua, a limpeza. Então, é a partir desse momento que entra a educação nessa parte, né? Então, e como policial, eu vejo sim que há necessidade também, mas como policial eu me preocupo, óbvio. Claro. Me preocupo porque uma arma, né, que você acha que está dando para um cidadão, e se o cidadão não for cidadão, se for um bandido, se isso não for muito bem averiguado, isso vai comprometer a segurança da sociedade, né, e da própria polícia, né? Então a polícia precisa de mais apoio, é óbvio, precisa de fiscalização, com certeza, precisa de melhorias. Uma das coisas até que a gente coloca, né, que descobriu no livro, vamos dizer, descoberta, grosso modo falando, é que sem a polícia também a gente não tem como viabilizar um Estado razoável, né? Então a polícia é essencial, como é essencial o professor, como é essencial o médico, né? Cada um com sua importância, né, Marcos? E eu acho que o governo precisa, nesse momento, dar um certo choque, né? A sociedade precisa levar um choque de acordar, de despertar para isso. Eu quero a segurança do meu filho, mas por que eu não apoio a polícia? Por que eu não apoio o governo e faço a minha parte também do dever, né, além de exigir os meus direitos, né? Eu penso nessa parte policial, eu penso dessa forma. É né, esse o sentido. Pois, Marcos, a gente agradece a sua participação. Né? Obrigada pelo meu presente. Muito né? obrigado. Muito obrigada pelo livro. Eu queria agradecer em nome de toda a equipe da TV Fortaleza, queria também desejar sucesso, né? E que esse seu produto, assim a gente pode dizer, de grande valia, de grande importância, ele sirva sim como um ponto de partida para a mudança que a gente espera viver no país. Isso a gente está falando de segurança e quando se fala de porte de arma é segurança e não violência. Né? Parabéns pelo seu trabalho e fique à vontade, né? Agradeça, se você tem algo a agradecer, fique à vontade. Sim, claro. Eu que agradeço, né? Agradeço a todos os telespectadores também que estão nos vendo, que se interessam, né, pelo assunto. Não é obrigado as pessoas a terem arma, a ter porte, mas assim, tem que conhecer um pouco, né, para poder opinar. Convida para conhecer, exatamente. Né? Esse é o convite, é da parte educativa, na verdade, né? Agradecer a você, obviamente, toda a sua equipe que me recebeu muito bem, toda a sociedade, na verdade, que se presta esse bom serviço, né? Agradecer à Polícia Federal, né, por ter essa formação, por ter nos dado essa condição de hoje estar falando um pouco aqui, estar alertando o povo, né? E de falar também um pouco do governo e das coisas que podem melhorar. Né? Eu acho que isso tem que ser a nossa grande esperança, trabalhar para melhorar a sociedade. E individualmente essas coisas vão ficando em segundo plano. Obrigada, Marcos, mais uma vez, a gente agradece. Lembra o vereador Evaldo Costa pela sugestão de pauta, né? Excelente sugestão, e a gente abraçou a causa aqui no programa Direito, com a oportunidade de apresentar aos nossos telespectadores mais sobre essa obra e conhecer mais sobre esse assunto. A gente vai ficando por aqui, eu agradeço a sua companhia e não esqueça, a gente tem um encontro marcado aqui na TV Fortaleza no programa Direito, sempre os programas inéditos, sexta-feira, às 9 horas da manhã com as nossas reprises, e fique atento e ligado, como eu sempre digo, porque se é direito, você deve cobrar. Até mais!
TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.